carro tem uma massa de 1.000 quilos e uma velocidade de 20 metros por segundo. Após a e o caminhão está parado. Após a colisão, o automóvel perde velocidade, olha lá, a velocidade dele diminui e a velocidade do caminhão aumenta. Só que eles saíram juntos. Ou seja, eles se movem juntos ali. O que eu estou querendo dizer? Que nesse tipo de colisão perfeitamente inelástica, os corpos, ao colidirem, eles se movem juntos. Então, como é que eu calculo a quantidade de movimento? A quantidade de movimento do automóvel é a massa do automóvel vezes a velocidade do automóvel. Então, a quantidade de movimento vai ser 1.000 vezes 20. Então, a quantidade de movimento do automóvel vai dar 20.000 newton vezes segundo, ou quilograma vezes metro por segundo. A quantidade de movimento do caminhão será a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão. Então, vai ser 3.000 quilos vezes zero. Ou seja, a quantidade de movimento do caminhão é zero. O caminhão está parado. Bem, se o automóvel tem essa quantidade de movimento e o caminhão tem essa quantidade de movimento, a quantidade de movimento do sistema, basta eu somar os dois. A quantidade de movimento do sistema vai ser a quantidade de movimento do automóvel mais a quantidade de movimento do caminhão, que vai dar 20.000 newtons vezes segundo. Isso aqui é antes da colisão. Antes deles colidirem, é isso que acontece. Como é que eu faço para ver após a colisão? O que acontece depois da colisão? O que acontece depois deles colidirem? Após. Após a colisão, a quantidade de movimento do sistema ela tem que continuar sendo 20.000 newton vezes segundo. Ela não pode mudar. Só que o carro ele vai adquirir uma velocidade final que vai ser igual à velocidade final do caminhão. A gente chama isso aqui de colisão perfeitamente elástica. O que é uma colisão perfeitamente elástica? Os corpos colidem e saem juntos. Colisão perfeitamente inelástica. Ao colidir, os corpos saem juntos. Então, eu vou ter uma quantidade de movimento final do ar, que vai ser a massa do ar vezes a velocidade final, e uma quantidade de movimento final do caminhão, que é a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão. Então, quando eu coloco uma linha aqui, eu estou querendo dizer que é a final. De modo que, quando eu calcular isso aqui e somar, isso tem que ser igual à do início. A quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final do sistema. A quantidade de movimento inicial do sistema vale 20.000 newtons vezes segundo. E a quantidade de movimento final do sistema é quem? É a massa do ar vezes a velocidade do ar, ou seja, 1.000 vezes a velocidade final do ar, mais 3.000 vezes a velocidade final do C. Só que essas velocidades aqui são iguais. Então, vai ficar 20.000 igual a 1.000 vezes V, mais 4.000 vezes V, aqui é 3.000. E aí, quando eu descobrir aqui a velocidade, isso aqui vai dar 5 metros por segundo.